Show da Liberdade. Entrevista. Hoje, Dia Internacional da Alfabetização, a gente vai conversar com a especialista em docência, a Ana Maria Vicente, que vai trazer informações para a gente sobre essa data tão importante. Muito bom dia, Ana Nayara Vicente. Seja bem-vinda à Rádio Liberdade e ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Núbia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer ter você aqui conosco nessa manhã para falar de um tema sempre tão importante, né? Em um país que, infelizmente, a gente ainda tem cerca de 11 milhões de pessoas que ainda não são, né, alfabetizadas, segundo dados recentes do IBGE. É importante a gente estar sempre falando sobre esse tema, trazendo essa pauta para o nosso dia a dia, não é isso? Com certeza, Núbia. Uma pauta que sempre merece destaque. É um assunto que precisa ser debatido com recorrência no nosso país, até que a gente consiga acabar com o analfabetismo no Brasil. Nessa data, o que é que a gente pode dizer? A senhora que é professora, mestre em educação, né, pedagoga, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui para a gente, né, na sua visão, o que representa, né, esse Dia Internacional da Alfabetização para o cenário educacional atual aqui do nosso país. Esse dia representa a ideia que a gente precisa continuar lutando pelas crianças e adolescentes que ainda não são alfabetizadas por diversos fatores sociais, econômicos, raciais, inclusive. Então é um dia para nós lembrarmos que ainda temos mais de 10 milhões de pessoas no nosso país que não são alfabetizadas e que, além disso, nós temos 29% da população que são analfabetos funcionais. Então é um dia para lembrar e conscientizar as pessoas que podem incentivar as outras a serem alfabetizadas, a irem à escola, a estarem lutando pelos seus direitos, porque, afinal de contas, ser alfabetizado é estar com condições de fazer leituras, não só textuais, mas leituras de condições de estar vivendo socialmente melhor no nosso país. Então, a alfabetização é algo extremamente necessário e que ainda temos um grande número de pessoas que não têm a condição necessária de vida, que é a leitura. Entendi. Ana Nayara, eu vou pedir para você se localizar um pouquinho melhor, porque a ligação está fugindo um pouquinho, só para você se localizar um pouquinho melhor, enquanto eu faço a próxima pergunta sobre esse tema tão importante, após também uma data muito importante, que é o 7 de setembro, né, que é a independência do nosso país. Eu queria que você falasse que, claro, falar sobre educação no nosso país é um desafio. Eu gostaria que você falasse sobre a importância do professor nesse papel, da formação continuada, do reconhecimento, as capacitações. A gente sabe, né, que o mundo mudou com a inserção, com o advento da internet, com as redes sociais. Então, essa formação continuada dos professores para que se aproxime cada vez mais, né, dessa educação infantil, na educação de jovens também, para os jovens, para os adolescentes, para que os professores consigam ter essa conversa. E a equipe também de apoio, né? Educação é todo um trade, é o apoio, o profissional de apoio escolar, o auxiliar de educação também, o porteiro, desde que recebe ali esse aluno, essa família, né? E leva essa criança que vai assistir a aula lá na escola. Eu gostaria que você falasse sobre esse conceito macro, né? Núbia, isso é extremamente importante. A ligação melhorou primeiramente? Melhorou sim. Pronto. É como você disse, a educação é feita por todos, desde o porteiro, que recebe a criança na escola, até o gestor, que está na parte burocrática, assim, da questão documental, da questão de gerir uma escola. Então, todo mundo faz educação. Educação é uma coisa que não dá para ser feita sozinho. Então, é preciso apoio dos pais para levarem as crianças, os adolescentes e até os próprios pais irem para a escola. A gente tem um grande número de adultos que ainda não é alfabetizado no nosso país. E a mesma coisa, a ideia de quando esses pessoas chegam à escola, essa receptividade, desde o porteiro ao professor que vai ensinar, a chamar a gestão, na secretaria, na merenda, todo mundo precisa ter um atendimento bom com essas pessoas que estão frequentando a escola. Todo mundo faz parte desse processo educativo. Existe então, a educação... Sim, não, fique à vontade, pode falar.
Então, a educação ela precisa da colaboração de todos que estão dentro desse processo. E quanto à questão de formação, ela é necessária ser realmente atualizada. Porque, como você bem falou, né, na pergunta, as coisas vão evoluindo, os cenários vão mudando, estamos aí em um cenário digital muito intenso já. Então, a gente tem que se atualizar. A atualização para o professor é necessária para que a gente busque novos recursos, para que a gente entenda novas formas de alfabetizar, novas formas de Ana Nayara, a ligação, ela está fugindo novamente. Novamente? Você está conseguindo me ouvir bem? Oi? Você está conseguindo me ouvir? Tô conseguindo me ouvir bem. Tá, né? Ela fica fugindo um pouquinho, não sei se você tá com fone de ouvido, se você tá... Não, tô não, com fone. Tá não, né? Pronto. Você estava explicando, né, sobre essas formações, você estava falando justamente sobre as formações. Isso. A importância da formação continuada. Ela precisa ser feita com frequência para que os professores possam se atualizar e buscar... Núbia? Sim, estou lhe ouvindo. Pode continuar. Né? Pode, sim. Para que os professores possam buscar novas formas de ensino, práticas de leitura e atualizações mesmo para incentivar a criança e adolescente a aprender. Então, novas práticas, games, por exemplo, a gamificação precisa ficar bem alta hoje em dia para incentivar a leitura, entre outras práticas. Né? Uma das que a gente faz é ajudar o trabalho da leitura através da gamificação também. Então, assim, o professor precisa estar sempre se atualizando, buscando compreender o cenário atual, para desenvolver práticas que possam estimular essa alfabetização, essa leitura, essa busca pelo conhecimento do aluno. Existe, além de ler, né, como você falou sobre a importância da leitura, o quanto é importante essa prática, né, na educação, existe mais alguma iniciativa que você destacaria como um exemplo positivo, né, nesse cenário? No cenário geral da educação? Isso. Olha, temos pontos positivos, principalmente para a criança. A criança, ela gosta de ler. Se a gente parar para pensar, por exemplo, quando a gente conta uma história para uma criança, normalmente elas gostam de ouvir. Então, os pontos positivos seria a ideia dos pais estimularem esse trabalho que geralmente é feito pela escola. Então, os pontos positivos é aproveitar a criança que gosta de ouvir a historinha para incentivar ela a ler. A criança aprende muito com o adulto faz. Então, se ela vê adultos lendo, ela vai ter a curiosidade de ler também, de muitas experiências próprias, de coisas que já fez. Quando ela está na educação infantil, tem até um espaço, geralmente, que os professores fazem, chamado Cantinho da Leitura. Um momento de roda de leitura, e as crianças gostam de estar ouvindo, gostam de estar olhando as historinhas. Muitas vezes, elas ainda nem sabem ler, mas elas olham a imagem dos livros e ficam criando a historinha delas à medida que vê as imagens. Que a criança, ela é criativa. Então, a gente tem que aproveitar esses pontos positivos do gosto literário da criança para continuar incentivando, para que no futuro ela continue sendo uma pessoa leitora. Entendi. É importante também, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero reforçar, né, que eu estou conversando com a especialista em docência, a Ana Nayara Vicente, ela que é mestre em educação, falando sobre o Dia Internacional da Alfabetização, que é hoje. E quando a gente conversa com aquelas pessoas, né, que não tiveram oportunidades de estudar, quando jovens, quando crianças, quando adolescentes e que querem voltar a estudar, a gente sabe que tem muitos programas, que tá exemplo do EJA, por exemplo, tem pessoas, né, que com mais de 60 anos que voltam a estudar, que procuram, que querem, que têm aquele desejo de aprender e que querem sair dessa estatística de não ser alfabetizado. O que é que a gente poderia dizer para essas pessoas? Incentivá-las, motivá-las. Nós temos vários programas, né? Tem desde o EJA, que inclusive está passando por uma mudança, vai ser o EJAI, para incluir, esse aí que vai incluir, vai tratar diretamente trazer os idosos para a escola, justamente para tentar melhorar essa questão dessa lacuna que a gente tem de tanto adulto e idoso que não foi alfabetizado na idade correta. Então, nós precisamos incentivar, dar informação a essas pessoas, dar informação para a pessoa de onde elas podem procurar,
escolas que tenham o EJA fundamental, o EJA médio, os supletivos, enfim, atualizações que possam ajudar essas pessoas a buscarem, porque leitura é uma condição que faz satisfação. Isso aí você pode perguntar a qualquer idoso. Por exemplo, a minha avó, ela não foi alfabetizada, ela não é alfabetizada. Sim. E aí eu sinto, quando converso com ela, a falta que elas têm, um pouco de tristeza misturado com um pouco de vergonha de não ter conseguido aprender a ler nem escrever, porque precisava trabalhar na idade da infância e adolescência. Então o adulto e o idoso, ele sente essa necessidade de querer estar no ambiente educativo, de aprender a ler, de estar no ambiente letrado. Então, quando ele busca essa informação, é importante que a gente motive e incentive ele a conquistar esse momento, a conquistar esse espaço. Quais as políticas, né, públicas que seriam mais urgentes para reduzir esse índice de analfabetismo aqui no nosso país, Ana Nayara? Olha, a gente tem de cara para trazer o adulto e o idoso para a escola, o EJA. Tem o EJA na modalidade fundamental e médio. Ela é a mais acessível, o ensino mais acessível, diretamente ligado ao adulto e o idoso que nós temos no Brasil. Mas tem muita coisa ainda que está sendo discutida. A questão mesmo da inclusão do idoso, até na sigla que vai virar EJAI, é uma coisa nova. Então tem muita coisa para ser discutida e melhorada ainda. Então o EJA, ele vai passar por essa, na verdade já foi batido o martelo que ele vai passar a se chamar EJAI, no caso, que é justamente para ter essa preocupação maior com a inclusão. Isso, a ideia é trazer o idoso diretamente para o contexto, porque a sigla anterior, que é EJA, é Educação de Jovens e Adultos, considerando o jovem a partir de 18 anos, que não terminou o ensino médio na idade correta não fundamental, e indo até o adulto, mas não incluía diretamente o idoso, sendo que mesmo assim muitos idosos já faziam parte desse quadro de estar procurando a escola. Então foi recentemente aprovada a inclusão do I para ficar já incluindo diretamente o idoso dentro do programa que já existia, que era a EJA. Muito bom, muito importante. Imagine você, né, que tem mais de 60 anos e que você tem esse desejo de voltar a estudar, o quanto de autonomia você não vai ganhar na sua vida, seja para você, por exemplo, até sacar o dinheiro da sua aposentadoria, do seu benefício, você pegar um ônibus, você pegar um carro de aplicativo, por que não? Não é isso, professora? Justamente, a ideia é que você favorecer as pessoas que não tiveram a escolarização na idade certa a conseguir desenvolver as habilidades básicas, como você citou. Coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia, e que às vezes a gente ainda não tem esse acesso, como está alfabetizado. Então, essa ideia que possa melhorar, possa contribuir positivamente, diretamente na vida desses adultos e desses idosos. Muito importante, que bom, né, a gente trazer essa notícia e incentivar você que está acompanhando essa entrevista, que tem vontade, né, de voltar a estudar, procure saber se na sua escola, né, tem o EJA, sempre amplamente divulgado quando tem o EJA, quando tem as inscrições, o EJA que vai mudar, né, agora que vai passar a ser EJAI. E você, jovem, que você está indo estudar, dedique-se, né, preste atenção no que o professor está falando, no que a escola tem ali para lhe oferecer, mesmo que seja o mínimo, mas sempre há alguma coisa para ser ofertado, para lhe oferecer. Eu quero agradecer Ana Nayara Vicente, especialista em docência, falando sobre o Dia Internacional da Alfabetização. Quero agradecer sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Fique à vontade para suas considerações finais. Nobel, eu que agradeço o espaço, falar de um tema tão importante, que abrange, como a gente discutiu aqui, desde crianças até idosos. Então, eu que agradeço o espaço de estar falando de um tema tão importante numa sociedade que precisa sempre estar refletindo e ouvindo sobre esse tema. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu quero deixar um depoimento rapidinho, dizendo que a minha mãe tinha muita vontade de ser professora, e ela, quando criança, não teve oportunidade de estudar, porque só tinha até a 4ª série na comunidade onde ela morava, e ela andava 1h30 para poder chegar no grupo escolar. Então ela ficou repetindo a 4ª série várias vezes.
Mas aí, depois dos 50 anos, ela voltou a estudar, ela fez pedagogia, ela se formou, ela passou a trabalhar na área de educação, ela passou numa seleção, ela foi auxiliar de educação, atualmente ela está fazendo uma pós em psicopedagogia e ela disse que nunca vai parar de estudar. Então, isso é um exemplo. Mesmo com a gente pequena, a gente adolescente, ela nunca deixou esse sonho de lado. A minha mamãe, Dona Maria José, conhecida como Dona Nenê. Então, fica aí esse rápido depoimento para todo mundo que está acompanhando essa entrevista. Conversamos no Show da Liberdade com a Ana Nayara Vicente, especialista em docência. Show da Liberdade. Um show de programa.